Porque o Espírito, ele dá a direção. O problema é a resistência, o que nós resistimos interiormente dentro de nós. E há uma resistência muito grande dentro de nós em relação às coisas do Espírito. E a verdade é a seguinte: quem segue o Espírito encontra o rebanho. Porque o Espírito é do dono do rebanho. Então quem segue o Espírito encontra o rebanho. E aí, irmãos, a gente vai falar, né, sempre que Deus é um Deus de novos começos. E realmente Deus é um Deus de novos começos. Glória a Deus por isso que nós temos a oportunidade de novos começos todos os dias pela manhã. Em relação à igreja, Deus também é um Deus de novos começos em relação à igreja. Nós podemos ver isso em Jerusalém. Ele precisava, irmãos, Jesus, né, precisava de um corpo místico, que é chamado de igreja. Então ele tinha que começar uma igreja. E ele começa em Jerusalém. E o começo da igreja em Jerusalém é muito glorioso. Nós já vimos há 3 semanas atrás, se eu não me engano. Só que, lembra que começou em Jerusalém? Jerusalém, o centro da capital religiosa. Então, os irmãos se convertiam. E como se convertiam, o que eles faziam? Se reuniam e diziam assim: nós aprendemos e nós ouvimos e fizemos até hoje dessa forma. Vamos fazer aqui também? Então tinha uma forte influência do judaísmo. E essa primeira igreja que teve um começo glorioso, ela teve dificuldade de romper as tradições. Ela teve dificuldade de entender, irmãos, que só o Senhor Jesus Cristo que salva. E escuta o que eu vou falar para vocês. A pior afronta contra Deus ou contra Cristo é colocar alguma outra barreira no meio que não seja a salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz. É a pior afronta que existe para Deus. Porque imagina, né? Tá lá, Cristiano e o Pedro. Aí o Cristiano fala para o Pedro assim: Pedro, Cristiano é um com Pedro, Pedro é um com Cristiano, né? Saiu da mesma, né? Tem o mesmo DNA, tem o mesmo sangue, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí Cristiano diz assim: ó, Pedro, tem os teus, sabe aquele pessoal ali que nós criamos? Os caras são poderosos. Cristiano e o Pedro eram poderosos, eles criavam pessoas. E aí o Cristiano olha e diz assim: poxa, entrou o maligno no meio aí e acabou com a nossa criação. Mas existe uma coisa que dá para ser feita. Se você morrer por eles, Pedro, eles se salvam. Como assim? Se você morrer e eles disserem assim, ó, um dia, eu aceito que o Pedro morreu no meu lugar e perdoa os meus pecados. Presta atenção. Então, eles vão ter comunhão novamente conosco. Nós vamos poder recebê-los na nossa casa. Porque agora, para eles virem aqui em casa, Pedro, não dá, porque são tudo mal educados, são tudo, né? Não estão nem aí para nós. Nós que criamos eles e eles não querem saber de nós. Então o Pedro diz: tá bom, pai, se o Senhor é o Senhor que manda, né? Então tá bom. Aí o Cristiano entrega o Pedro à morte. E o Pedro morre crucificado. O pior tipo de morte que tem. E aí começa, né? O Cristiano e o Pedro querem receber pessoas, essas pessoas que eles criaram, na família deles.
Não sei nem por que eu estou contando essa história, irmão, mas é uma história muito, muito profunda e interessante que eu estou falando. Então o Pedro e o Cristiano e o Pedro querem receber pessoas na casa deles e querem essas pessoas na família deles. Mas para isso eles têm que confessar com a boca e crer no coração que o Pedro morreu no lugar deles. E somente Pedro, ninguém mais. Isso aí dá um corte na internet, hein? O pastor prega que Pedro morreu no lugar dos fiéis. Mas só o Pedro, ninguém mais. Só que aí as pessoas, pela tradição, elas começam a dizer, o Pedro morreu. Só que eu preciso fazer mais um negocinho aqui. Não basta a morte do Pedro. Tem que fazer outras coisas. E aí, irmão, pensa, como que o cristiano vai se comportar? Ou o que o cristiano vai pensar? Cara, eu dei o meu filho para salvar essas pessoas. E eles falam que o sacrifício do meu filho não basta. Eles falam que o sacrifício do meu filho não salva eles têm que cumprir tradições. Eles têm que cumprir rituais ainda. A vida do meu filho não foi suficiente para salvar eles. E aí essa igreja do início, que começou gloriosa, por causa das tradições, teve dificuldade de romper. Qual que é a lição que nós tiramos de Jerusalém, da igreja? Um bom começo não garante continuidade pura. Pode começar bem, só que a continuidade pode não ser pura. Aí depois nós vimos Antioquia. Deus dá um novo começo para a igreja. Deus é um Deus de novos começos. Aí essa igreja de Antioquia é formada por gentios, não só judeus. Eles não têm vínculo religioso judaico. E aí os primeiros, lá na igreja, são chamados de cristãos. A primeira vez que são chamados de cristãos, são na igreja de Antioquia. Qual que é a característica dessa igreja? Ela tinha uma identidade em Cristo. Aí nós vimos Corinto semana passada, que tinha todos os dons, mas eram crianças, eram infantis, não tinham capacidade nenhuma. Paulo chega lá e diz assim, ó, eu tenho tantas coisas para lhe falar, né? Paulo dá que nem chega cantando a música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar. Só que por vocês serem infantis, meninos, eu não posso falar. E aí, irmãos, a gente fica pensando assim, ó, por que toda semana a palavra é de correção? Será que nós ainda não somos infantis? Porque Paulo vai falar coisas a outras igrejas que ele não fala a Coríntios, porque ele perde tempo corrigindo a igreja de Corinto. Então, enquanto nós não nos comportarmos como adultos na fé, nós vamos precisar de correção. Quantas vezes, vou pegar o Cristiano hoje, quantas vezes o Cristiano falou para o Pedro, Pedro não faz isso, e o Pedro vai lá e faz. Pedro estuda, e o Pedro não estuda. Pedro faz isso, e o Pedro vai lá e não faz. E aí o Pedro, vou matar a charada agora, hein? O Pedro diz assim, ó, meu pai não gosta de mim, porque só me cobra. Só que por ele ser uma criança ainda, ele não tem a capacidade de entender que se ele obedecer, o pai não vai cobrar.
E nós, por sermos crianças, nós não temos a capacidade de entender que se nós obedecermos a palavra, Deus não vai mais nos cobrar. Quantos estão aí? Amém? E aí nós chegamos em Éfeso. Mais um começo. E aqui é um começo mais completo. Por quê? Porque na igreja de Éfeso existe a união de judeus e gentios, e a primeira vez que é chamado um só corpo e um novo homem. Na igreja de Éfeso, Paulo diz assim, ó, agora vocês são um corpo e um novo homem. Ou seja, em Éfeso nós vemos a expressão mais madura de igreja. E quais são os fundamentos da igreja de Éfeso? Primeiro, a sabedoria do Espírito na obra. Diga assim, sabedoria do Espírito. Se nós lermos Atos 16, 17 e 18, nós vamos, depois os irmãos leem em casa, que eu sei que os irmãos leem Bíblia em casa. Nós vamos ver que Paulo tentou ir para a Ásia. E o Espírito Santo não deixou. Nós vamos ver que ele tentou ir para o outro caminho. E foi impedido novamente. E qual que é a lição que nós tiramos disso? Nem toda boa intenção vem de Deus. Eu posso querer ir ali, posso querer ir pregar na praça, posso querer fazer outras coisas, só que será que essa intenção está vindo de Deus ou está vindo de um sentimento meu? Porque a obra de Deus, irmãos, ela não é guiada por estratégia humana. A igreja, a obra de Deus, ela precisa ser dirigida pelo Espírito. O que nós vemos na igreja de Éfeso também? O trabalho invisível que prepara o caminho. Paulo, quando chegou em Corinto, né? Ele encontrou Áquila e Priscila. Eles não eram apóstolos. Eles não eram bispos. A Bíblia chama eles de cooperadores. Áquila e Priscila abriram a casa deles, nasceu a igreja. Sem título, sem cargo, só com a disposição de entenderam o que era o corpo. Então a igreja nasceu. Qual que é a lição disso? Grandes obras começam em ambientes simples. Hoje nós podemos olhar isso daqui e dizer assim, como é simples. Mas irmãos, Jesus só tinha 12. E nós estamos aqui por causa dos 12. Começaram simples, no deserto, pregando de cidade em cidade. Só que a gente esquece, irmãos, que é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, pastor, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E por que Jesus chegou nos discípulos e disse assim, ó, deixa tudo e me segue? Por que Jesus chegou e disse assim, agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente? Que malvado Jesus é, né? Podia deixar eles pescar de vez em quando. Com certeza, eu acho, irmãos, que de vez em quando eles pescavam. Só que a pescaria já não fazia mais parte da motivação deles. Eles levaram tão a sério porque eles pensaram assim, é que a gente não tem a sensibilidade do Espírito. Quer dizer que agora, então, nós vamos pescar gente. Quer dizer que agora, quando a gente pegava lá 20 peixes, 30 peixes,
Quer dizer que se a gente lançar a rede e pregar o evangelho, a gente pode conseguir 20 pessoas para Jesus, 30 pessoas para Jesus? Mas tem que abandonar a pescaria. Pescar gente tem que ser a priori na vida de vocês agora. Assim como Áquila e Priscila foram. Eles simplesmente abriram a casa deles e a igreja nasceu. Aí o que acontece? Nós vamos ver também Apolo, né? Se nós pegarmos Apolo, e depois já chegando em Éfeso, quando a gente lê a história de Éfeso depois, lá em Atos dos Apóstolos também, nós vamos ver que Apolo, mesmo sendo o líder da igreja, ele não conhecia toda a verdade. Ele precisou de ajustes de Paulo. Porque um dia Paulo chegou assim para Apolo e disse assim, eles já receberam o Espírito Santo? Aí Apolo diz assim, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Era o líder da igreja. Agora imagina, né, irmão? Deus usa pessoas ensináveis e não perfeitas. Imagine Apolo, líder da igreja, Paulo chega e diz assim, né, vamos imaginar nós, pegamos nós homens aqui, vamos visitar uma igreja. E aí a gente chama o líder da igreja depois e diz assim, o senhor sabia que Cristo é o centro de todas as coisas e essa igreja aqui não é do Senhor, é dele? O que você acha que um líder vai falar para nós? Apolo podia muito bem ter dito, eu sei, Deus me colocou aqui, sai daqui, Paulo. Mas Apolo, se tinha um coração ensinável, e se deixou ser ensinado por Paulo, porque entendeu que Paulo carregava uma carga que ele ainda não tinha. Então ele olhou para Paulo e disse assim, eu preciso colar nesse cara, porque esse cara tem uma bagagem, talvez nem tinha tanta bagagem como Apolo, mas esse cara tem um conhecimento que me transmitiu vida quando ele falou. Então Deus usa pessoas ensináveis, não perfeitas. Quer ser usado por Deus? Tenha um sentimento ensinável. E aí nós chegamos ao real início em Éfeso. E eu quero ler aqui com vocês agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, perdão, ele não falou para Apolo, ele falou para os discípulos que estavam ali, né? Nós vamos ler o texto agora aqui. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Olha aqui para mim. Vocês viram que toda plantação que Paulo ia plantar a igreja, ele disputava na sinagoga? Ou seja, ele brigava para pregar, para anunciar o evangelho? Como assim, pastor? Paulo era hebreu de hebreu, fariseu de fariseu? Ele era judeu? Então ele tinha livre acesso na sinagoga. E quando ele chegava na sinagoga, todo líder dizia, quer dar uma palavra? Porque Paulo era o cara, irmão, na lei. Ele mesmo diz, quando ele vai se apresentar, eu era instruído na lei como ninguém outro. Eu entendia a lei como nenhuma outra pessoa entendia.
Só que isso para mim tudo agora é esterco e eu deixo de lado para ganhar a Cristo. Mas então, como ele era conhecido nas sinagogas, no meio judaico, e as pessoas, e ele entrava nas sinagogas, ele chegava e as pessoas diziam, quer dar uma palavra? E ele chegava lá, pregava o Cristo e dava o alvoroço todo. Quem assistiu à série de Paulo deve ter visto isso quando ele entrava na sinagoga e pregava. Queriam matar, queriam apedrejar, queriam mandar embora. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, e tem tudo em comum no plantio da igreja, ou das igrejas. Não vai ser fácil. Pregar a verdade para os religiosos não é fácil. Então ele passou 3 meses disputando acerca do reino de Deus, versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Olha aqui para mim. Aí Paulo viu que alguns tinham o coração duro dentro da sinagoga durante 3 meses, quando ele tinha a oportunidade de levar a palavra. Aí o que ele fez? Ele viu aqueles que tinham o coração ensinável, separou e fez uma escola, levou para uma escola. E aí nessa escola, versículo 10, e durou isso por um espaço de 2 anos. Diga assim, 2 anos. Volta ao versículo 9. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias. Diga, 2 anos. Todos os dias, estudando. E a gente se diz cristão. Diga mais uma vez, 2 anos. Todos os dias, estudando. Diga por quê? Porque a religiosidade estava impregnada neles, irmão. Se não tiver tempo de mesa, se não tiver tempo de estudo, se não tiver tempo para aprender com alguém que Deus já deu o encargo, não vai entender. Então, a Bíblia diz que tinham 12 discípulos quando Paulo chega em Éfeso. E esses 12 discípulos tinham uma doutrina incompleta. Já se reuniam como igreja, presta atenção no contexto, só que tinha uma doutrina incompleta. Qual que era incompleta? Eles não tinham a experiência do Espírito. Eles conheciam a promessa, mas não a realidade. É que nem Satanás, irmão. Conhece a Bíblia, mas não vive a realidade. E aí, irmãos, quais são os 3 passos fundamentais para viver uma realidade? Primeiro, crer corretamente em Cristo. Diga, crer corretamente em Cristo. Segundo, ser batizado em nome de Jesus. Diga, ser batizado em nome de Jesus. E terceiro, receber o Espírito Santo. Se eu creio corretamente em Cristo, se eu sou batizado em nome de Jesus, e se eu recebo o Espírito Santo, o que acontece? Eu estou inserido no corpo, está tudo em Efésios lá. Eu tenho uma vida espiritual ativa e tenho a manifestação dos dons na minha vida. Aí Paulo vai consolidar a igreja em Éfeso. Ele vai separar a igreja do sistema religioso. É só a gente pegar, depois você lê Éfeso em casa, irmão. Ele vai separar a igreja que ele planta
do sistema religioso. Sabe o que acontece? Os judeus começam a rejeitar a igreja. Sabe o que acontece quando a gente se separa do sistema? Eles nos rejeitam. Já não se pode mais falar neles, no meio deles. Essa semana aconteceu uma situação, né, o pessoal que estuda comigo, tem a irmã lá, que a Thalita, me convidou para levar uma palavra, em um outro grupo. E aí o que aconteceu? A pessoa que cuida do outro grupo disse jamais. Tinha feito a escala, tudo certinho para eu levar uma palavra. A pessoa do outro grupo disse assim, jamais. Porque ele não prega o que a gente prega. Sabe o que ela falou? Ela depois mandou o áudio para mim. Então, se você não quer ouvir ele, você não quer me ouvir também. Porque a mesma coisa que eu prego, ele também prega. Aliás, todos nós deveríamos de pregar Cristo. Então, se você não quer ouvir de Cristo, por que você se reúne? Então, quando a gente se separa do sistema, os religiosos piram. E eles começam a nos rejeitar. Por quê? Porque nem todo ambiente religioso é um ambiente de vida. Aí tem a escola do tirano, né? De tirano, né? Que nós lemos ali. Ensino diário por 2 anos. Ali começa o centro da propagação do evangelho. Sabe o que aconteceu com essas pessoas que aprenderam 2 anos nessa escola? Toda a Ásia ouviu a palavra. Mas houve uma preparação durante 2 anos, todos os dias. Irmão, como que nós vamos querer ganhar o bairro se a gente não se prepara? A igreja só cresce através de ensino consistente. O problema é que a gente quer viver uma igreja que nem as outras aí, de barulho, de reteté, de coisas, mas a igreja de Cristo não é isso. Aí a gente entra na característica da igreja em Éfeso, ou as características. A palavra de Deus era próspera. O ensino era público, eles se reuniam publicamente para ensinar e de casa em casa. Então, precisa ter a reunião uma vez por semana, onde se reúne como igreja, porque daí é um ensino público, Deus fala com a igreja e precisa ter a reunião de casa em casa também. E o que se anuncia, pastor, em uma reunião pública e de casa em casa? Se nós lermos Efésios, nós vamos ver todo o conselho de Deus. Paulo vai dizer, a igreja se reunia e era anunciado todo o conselho de Deus. E aí, irmão, o conselho de Deus é fazer sacrifício em dinheiro para receber bênção? Será que esse é o conselho de Deus para a igreja? E aí, uma igreja forte é uma igreja fundamentada na palavra completa. A palavra precisa ser completa. Paulo falou coisas à igreja de Éfeso, irmão, que talvez eles ficaram assim, ó. Mas precisa ser falado. A palavra era vitoriosa lá na igreja. Não era teoria. As pessoas que ouviam a palavra tinham transformação real. Elas mudavam de vida, o impacto era prático. E aí Paulo também, irmão, tinha um testemunho fenomenal. Porque se a gente vê, irmãos, Paulo era um cara muito brabo. Só que quando as pessoas sentavam com ele, ele era humilde.
E por que o senhor não é brabo, pastor, e não é humilde? Porque poucas pessoas querem sentar comigo. É mais fácil julgar, mais fácil dizer que eu sou brabo, mas poucas pessoas querem sentar comigo e aprender. Paulo chorava quando orava pelas igrejas. Quando apresentava as igrejas a Deus, era através de lágrimas. Porque ele sentia o peso, o encargo do que Deus tinha dado a ele. E aí imagina, irmãos, 3 meses não mudava a vida das pessoas. Como que uma pessoa dessa vai chegar diante de Deus e vai falar com Deus, com aqueles irmãos? O sentimento é o mais pesado possível. Provavelmente as orações de Paulo eram: Senhor, 3 meses eu estou falando a verdade e eles não querem aprender. O coração deles está duro. A vida de Paulo era uma vida de sacrifício. E a vida de Paulo era uma vida íntegra. Aí nós vamos ver lá em Apocalipse, depois Jesus falando de um amor que a igreja de Éfeso tinha. Era o primeiro amor. Ou lá em Apocalipse vai falar que a igreja perdeu, né? Esse amor. E esse primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha, quando Paulo chegou e começou a anunciar, separar os discípulos e ensinar, esse amor produzia renúncia na vida daquelas pessoas. Bota Atos 19:19 ali para mim, faz favor. Ó, o irmão tá rápido, já estava lá em Apocalipse. Atos 19:19. Olha o que é o primeiro amor. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Os caras receberam tanto a palavra, mudou tanto a vida deles, que tudo que não era de Cristo eles jogaram fora e queimaram. Tudo que não representava Cristo. Queimaram os livros de magia e sabe o que acontecia? Sabe o que aconteceu com esses livros de magia? Caríssimos, eles compraram por um preço muito caro. E sabe o que a gente faz, irmãos? Qual foi o nome daquele filme que a gente assistiu aqui? Uma vez, há algum tempo atrás? Que a gente colocou a televisão do Cleitos aqui? O Cristiano não estava aqui ainda. Como era o nome daquele filme? A Forja. Tinha um rapaz, não tô falando do que aconteceu, porque às vezes os irmãos pensam assim, o pastor está dando indireta para mim, mas não é. Eu só estou dando o exemplo do filme para você entender. Tinha um rapaz que jogava videogame. Muito videogame. E ele se encontrou com Cristo. E aí um dia Cristo começou a se revelar a ele. Assista esse filme, A Forja. Você que não assistiu. É um filme muito bom. Vai passar hoje na sessão das 10. Ele começou Cristo começou a se revelar a ele. E ele começou a jogar as coisas fora. Começou, tal. E aí faltou o videogame, irmão. E aí ele olhou para o videogame assim, e ele orando, ele disse, não. Isso não, Senhor. E daí provavelmente o Senhor falou com ele, ele falou, tá bom. Ele pegou, fez a bolsinha e foi também. Por que eu estou falando isso? Talvez não seja o videogame. Mas o videogame teve um custo caro. Eles receberam a verdade
E eles não se interessaram quanto que eles pagaram nos livros de magia. Eles mandaram embora. Porque não edificava nada a eles, esse livro. O amor verdadeiro sempre custa algo. O amor verdadeiro sempre custa algo. Essa igreja de Éfeso, ela tinha um amor absoluto. Não era dividido, não era condicionado. Era uma devoção total, pura e exclusiva. E esse amor é que abre a revelação. Se nós formos ler Efésios, nós vamos ver que Paulo revela os mistérios de Cristo a eles. E o propósito eterno de Deus a eles por causa do primeiro amor. Por quê? Porque revelação espiritual não vem da inteligência, vem do amor. Ah, pastor, eu não estou entendendo isso daqui. Ame mais o Senhor. E isso é fácil de entender. Como assim? Quando você tem uma pessoa que caminha com você, que anda com você, você não começa a se abrir e contar sua vida para ela? É assim ou não é? Porque você vai pegando confiança na pessoa. Com Cristo é a mesma coisa. Quando ele vê que a gente está chegando perto dele, que a gente na verdade não quer as coisas que ele pode nos dar, mas a gente quer a ele, ele escancara tudo que ele tem para nós. E qual que foi o contraste de Éfeso com Corinto? Com Corinto. Em Corinto a gente vê que tinha imaturidade. Em Éfeso tinha um amor profundo. Em Corinto nós vamos ver que tinha conhecimento carnal. Em Éfeso tinha revelação elevada. Em Corinto tinha confusão. E em Éfeso tinha vida espiritual. Só que Paulo, antes de partir de Éfeso, ele deu uma advertência para aquela igreja, que serve para todos nós. E aqui eu vou terminar. Atos 20 e 29. Presta atenção nisso daqui. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantam. Olha só, Paulo estava falando para eles, e ele disse assim, ó, no meio de vocês vai se levantar homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando do que durante 3 anos não cessei, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui já passou mais 1 ano, era 2, aqui já está 3. Então Paulo diz assim, ó, eu vou partir. Só que quando eu partir, e as pessoas estão vindo de fora, vai continuar vindo gente de fora. E sabe o que vai acontecer? Vai vir lobos cruéis, que não vão poupar vocês. E quando esses lobos entrarem, homens que estão aqui no meio vão começar a falar coisas perversas. Para quê? Para atrair discípulos a eles. Para eles. Irmão, vamos falar a verdade. A coisa mais gostosa que tem na vida é gente obedecendo a gente. Faz isso. Às vezes tem líder que é tão manipulador que não precisa nem falar. Só de olhar a pessoa já diz, opa, está faltando água para ele, eu vou lá buscar. Porque se eu não buscar,
No final ele, ó. E tem que ser no copo de vidro ainda. Discípulos para si. Nós temos que ponderar isso daqui, irmãos. Se a gente um dia, ou se nós, né? Se alguém, né? Não é promovido, né? Mas se alguém for reconhecido como um líder, como um pastor um dia aqui, se essa pessoa atrair discípulos para ele mesmo, está fora do que é a igreja verdadeira. E olha o que Paulo diz: os lobos vêm de fora e os desvios vêm de dentro. O maior perigo da igreja vem de dentro. Sabe por quê? Porque quando o líder vira as costas, quando Paulo foi embora, eles começaram com doutrinas estranhas. Tipo assim, na verdade, olha só, eu descobri que nós somos anjos. Começaram com genealogias. Sabe o que acontece, Jonathan? Nós precisamos saber de que tribo de Israel tu é. Eu não sei você, mas eu sou da tribo do leão da tribo de Judá. Aí eles querem saber de que tribo são. Mas eu sou dessa tribo aí. Começaram com o legalismo. Mulher de calça não pode. Homem de barba jamais. Começaram a judaizar. De novo. O que aconteceu? Confusão, disputa e perda da essência. E aonde a igreja era forte, o inimigo entrou. A igreja era forte na verdade e no amor. E foi nessas duas coisas que Satanás entrou. Na verdade e no amor. O inimigo não começa atacando sua fraqueza. Ele mira a nossa força. E a pergunta é: nós somos fortes na palavra? Cuidemos com o orgulho espiritual. Nós somos fortes no serviço? Cuidemos com o ativismo sem amor. Nós somos fortes na doutrina? Cuidemos com a dureza no coração. Porque foi tudo isso que aconteceu. Orgulho espiritual, ativismo sem amor e dureza no coração. O que ofende o Senhor não é apenas o pecado. Mas eu fazer sem amor ofende ao Senhor também. Aí, irmãos, aqui eu termino. Vou fechar aqui, senão vou ficar lendo aqui. Tem mais coisa ali, eu vou continuar. Mas isso serve para homem e para mulher. Eu não sei se você já teve a experiência de ter intimidade sem vontade. É a coisa mais terrível que tem. E principalmente a mulher, ela se sente um objeto
ou ela sente repulsa daquele ato, mas está tendo intimidade sem vontade. Como que nós somos capazes de fazer para o Senhor ter intimidade com Ele sem vontade? Nós estamos violando a santidade de Deus. E violar a santidade de Deus, irmão, é muito sério. Nós estamos fazendo da igreja do Senhor uma prostituta. Porque prostituta se vai, se tem intimidade e se manda embora. Nós não temos compromisso com a noiva do Senhor. Assim foi Éfeso. Perdeu o primeiro amor. E aí Deus diz: reconheça e volte. E quando eu estava fazendo essa mensagem, irmão, eu me lembrei que faz pouco tempo que eu falei sobre isso. Reconhecer e voltar ao primeiro amor. Será que nós não deveríamos de ter voltado já? Feche os olhos. Senhor,